Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Numa audição conjunta com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Como sabem, é no seguimento de um requerimento da iniciativa do Bloco de Esquerda, a propósito da denúncia de práticas discriminatórias na doação de sangue por homens que fazem sexo com homens, vindas a público. Senhoras e senhores deputados já sabem qual é a nossa grelha que adotamos. Pergunto se se a delegação do Instituto Português de Sangue e Transplantação se já tem condições de nos ouvir, se está em condições de nos ouvir. Eu estou a ouvir, senhora deputada. Muito obrigada. Então, muito boa tarde, doutora Maria Antónia de Oliveira Lampreia Escoval Lopes Esperança Martins. Agradecemos a disponibilidade e desde já desejamos muita saúde, que é o que melhor podemos desejar a todos neste momento. E passava desde já à primeira ronda, em que, como sabem, quem tem a palavra nesta primeira ronda é o Grupo Parlamentar Requerente, portanto, do Bloco de Esquerda, e passo desde já a palavra à senhora deputada Fabíola Cardoso. Como sabe, dispõe de 3 minutos. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar todos os participantes nesta audição. O Bloco de Esquerda solicitou esta audição conjunta das Comissões de Saúde e de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com a esperança e a convicção de que este é um momento para acabar definitivamente com a discriminação de homossexuais na dádiva de sangue. A história é conhecida e tem-se repetido ao longo dos últimos anos. Dia 23 de janeiro, respondendo ao apelo para a dádiva de sangue face à pandemia, um cidadão dirige-se ao posto fixo de colheita do Instituto Português do Sangue e de Transplantação, em Lisboa. Após 4 horas de espera, vê a sua dádiva recusada. Motivo é homossexual. Incrédulo, o jovem denuncia o ocorrido nas redes sociais e a notícia explode. Surgem outros depoimentos de Alcobaça aos Açores. Vêm a público documentos oficiais que tentam justificar os atos ilegais e discriminatórios ocorridos. Chovem relatos e denúncias, alguns dos quais aqui para o Parlamento. Aquilo que as associações LGBT denunciam há anos. Aquilo que tem motivado perguntas sem fim do Bloco de Esquerda e de outros partidos, que tem dado origem a grupos de trabalho que têm servido principalmente para empatar. Aquilo que tem causado mudanças nas leis e nas normas, mas que não passam do papel, tornou-se evidente. Mantêm-se as práticas discriminatórias na dádiva de sangue. Mantêm-se porque as instituições responsáveis fecham os olhos ao preconceito. Ignoram a ciência e assobiam para o lado. Estas instituições não clarificam e não supervisionam o cumprimento das normas que aprovam. A arrogância do preconceito não pode continuar a ser tolerada. A igualdade na lei deve corresponder a uma igualdade real e cotidiana, nomeadamente na dádiva de sangue. Torna-se imperiosa a responsabilização política das lideranças, o reforço da formação e informação dos profissionais de saúde e a realização de campanhas que esclareçam devidamente o país. Assim, doutora Maria Antónia Martins, gostaríamos que, enquanto Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português de Sangue e da Transplantação, nos esclarecesse qual o grau de compromisso do IPST com o fim desta discriminação intolerável. O que é que já foi feito pelo IPST para resolver os problemas identificados nestas denúncias? Que medidas de reforço de informação e formação dos profissionais de saúde estão previstas, de modo a impedir a repetição destas situações? Podemos contar com uma ampla campanha nacional que esclareça definitivamente este assunto junto à opinião pública, escolas, instituições de saúde, recorrendo nomeadamente ao envolvimento dos mídias regionais, autarquias e associações. A igualdade deve ser real, plena e efetiva.
na dádiva de sangue e em todos os outros sítios. Não pode ser só escrita num papel. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava desde já a palavra à doutora Maria Antónia, minha homónima. Faz favor, tem a palavra para responder às questões que lhe foram colocadas. Faz favor. Muito boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Muito obrigada pelas perguntas que foram dirigidas ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação e desta possibilidade de nos esclarecer esta situação. Efetivamente, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação não é uma instituição discriminatória, pelo contrário, procura ser uma instituição o mais inclusiva possível. Como sabem, a dádiva de sangue em Portugal é benévola, voluntária e anónima e todos os cidadãos podem candidatar-se à dádiva de sangue. Como sabem também, a dádiva está condicionada por um conjunto de situações que é avaliada antes da mesma, a que se chama triagem clínica. E nesse conjunto de situações que são avaliadas, incluem-se doenças, viagens, infecções e comportamentos e estilos de vida. Estes critérios de elegibilidade assentam em pressupostos de proteção tanto da saúde do dador como da saúde do receptor. No que se refere aos critérios de elegibilidade dos dadores de sangue relacionados com os comportamentos sexuais, estes critérios estão baseados na norma da Direção-Geral da Saúde 9 de 2016, que foi posteriormente atualizada a 16 de fevereiro de 2017. E, de acordo com esta norma, a suspensão por comportamentos sexuais, à exceção dos indivíduos do sexo masculino e feminino trabalhadores do sexo, passou de definitiva a temporária. No entanto, e contrariamente ao que acontece noutros países europeus, em que estão bem definidos os períodos de suspensão para homens que têm sexo com homens, a norma portuguesa necessita de uma clarificação urgente. E esta clarificação está relacionada com a linha B do seu ponto 7, quando se refere que o período de suspensão é de 12 meses nas situações de indivíduos que tiveram contacto sexual com risco infeccioso acrescido para agentes transmissíveis pelo sangue. A norma, no seu ponto 18, diz que o texto de apoio que se segue orienta e fundamenta a implementação desta norma. E na linha E da fundamentação, refere-se que a avaliação do risco infeccioso associado a um comportamento é complexa, baseia-se em evidências e dados estatísticos relativos à população em geral. Mas desta avaliação resulta que há subpopulações cujo risco infeccioso para agentes transmissíveis pelo sangue é significativamente mais elevado e estas subpopulações são evidenciadas na norma 58 de 2011 da DGS. E nesta norma são então identificadas como subpopulações com risco acrescido os trabalhadores do sexo e os seus parceiros, os utilizadores de drogas, os homens que têm sexo com homens, os reclusos, as populações móveis, migrantes e refugiados. Isto é o que consta da linha E da fundamentação. Na linha F da mesma fundamentação, refere-se ainda que, por se ter demonstrado que a nível nacional e internacional este risco acrescido varia de país para país, vai ser iniciado um estudo de investigação para avaliar o nível de risco no contexto cultural e social português. Este estudo, por acordo entre o IPST, o INSA e a DGS, foi levado a cabo e foi coordenado pelo INSA. Doutora Maria Antónia. Doutora Maria Antónia. Este estudo pretendia avaliar o impacto da alteração dos critérios de suspensão de dores no que diz respeito a homens que têm sexo com homens. E, portanto, nesta situação,
foi aplicado o período de suspensão de 12 meses após o último contacto sexual a todos os candidatos a dadores nesta situação, enquanto não houvesse um relatório deste estudo que, entretanto, decorreu. Doutora Maria Antónia, eu peço desculpa, não queria interrompê-la, mas de facto ultrapassou o tempo destinado à resposta ao grupo parlamentar requerente e a seguir há várias perguntas de outros grupos parlamentares e depois a doutora terá a oportunidade de responder em conjunto e penso que poderá complementar as respostas que agora iniciou. Se não se importa, eu daria agora a palavra aos outros grupos parlamentares e depois prosseguia com os seus esclarecimentos, se não se importa. Passava desde já, então, a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faz favor, 3 minutos. Eu peço desculpa, mas eu não estou a ouvir. Peço desculpa. O Sr. Deputado vai repetir. Muito Já obrigado, está a Sra. ouvir-se, doutora? Neste momento já estou a ouvir. Muito obrigada. Obrigada a nós. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a senhora Presidente do Instituto Português de Sangue e Transplantação, cumprimentá-la e perguntar se conhece o Dr. José António Duran, médico assistente hospitalar responsável dos laboratórios de imunologia do IPST no Porto. Pergunto-lhe, pois a Comissão teve acesso a um e-mail deste médico para um senhor Pedro, que diz, nomeadamente, que as normas da DGS impõem uma suspensão de 1 ano, tal como a senhora Presidente disse. Pergunto-lhe também se tem conhecimento das respostas do Ministério da Saúde, sua tutela, a diversas perguntas, e nomeadamente a perguntas do Partido Socialista. Refira-se a pergunta 3.307 da legislatura passada, em que diz que deixaram de ser discriminados, cito, os candidatos a dadores com base na orientação sexual. Nem são nem serão recusadas quaisquer dádivas devido à orientação sexual. Retomo agora a resposta à pergunta 1111, também da legislatura passada, de 20 de outubro de 2016, em que o Ministério da Saúde, sua tutela, diz, e cito novamente, que as subpopulações com risco de infecções acrescidas não são dependentes da orientação sexual. Fim de citação. Pergunto-lhe, por isso, porquê que 10 anos depois esta saga tem que continuar? Pergunto-lhe porque, de facto, em 2010 acabámos com a pergunta inaceitável e discriminatória de se um homem teve contacto sexual com outro homem. Em 2012 foi aprovado nesta Casa uma lei, com força de lei, que diz, que é o Estatuto da Dador de Sangue, que diz que é proibido discriminar. Como se não bastasse, aliás, a Constituição da República Portuguesa, que diz que é proibido discriminar com base na orientação sexual. E, Sra. Presidente, pasme-se como é que é possível que tantos anos depois, e perante tanta prática internacional, que se incumpra a lei, que se incumpra a palavra da tutela e que a sua instituição, a instituição a que preside, com palavra escrita dos seus responsáveis, continue a discriminar homens que fazem sexo com homens. E para que fique claro, falemos dos casos dos países que já adotaram aquilo que o Ministério queria que adotasse, mas que o seu Instituto parece incapaz de conseguir fazer. Itália, desde 2001, Espanha, desde 2005, Argentina, desde 2015, Reino Unido e Hungria, desde 2020. Serão estes países irresponsáveis que fazem uma análise individual do risco e da atividade sexual sem consideração de qual o género dos parceiros sexuais do candidato a dador, sem um deferimento obrigatório para homens que fazem sexo com homens? Senhora Presidente, peço-lhe que considere bem e que nos diga o que é que vai fazer para de imediato acabar com a discriminação que o seu Instituto e que os seus profissionais ainda praticam sobre os homens que fazem sexo com homens. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Duarte Marques, se faz favor, tem a palavra. Também os 3 minutos, como já sabem.
Obrigado, João. Como enfermeiro, sobretudo, leve isso a sério. Muito obrigado. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Presidente do Instituto do Sangue, eu pedi especialmente para vir a esta audição para tentar, de alguma forma, ajudar e a compreender melhor. Acho que estão a ouvir. Está-me a ouvir, Sra. Presidente? Estou a ouvir muito bem, Sr. Deputado. Parece que há aqui o interesse maior que nós temos aqui nesta matéria deve ser sempre, por um lado, aumentar o número de dadores de sangue. O sangue faz falta às pessoas. E depois percebemos se há aqui ou não uma violação de direitos fundamentais ou se há apenas uma violação das regras estipuladas. E mais importante do que tentar falar sobre isto sem alguma paixão e sem tentar crucificar quem quer que seja, o que nós gostávamos de perceber, Sra. Presidente, é muito simples. O Instituto confirma esta denúncia que a deputada Fabíola Cardoso fez, confirma ter conhecimento desta matéria, agiu em conformidade sobre a pessoa ou sobre este relato para conseguir confirmar se isto acontece ou não, de facto. As regras são ou não são discriminatórias perante a orientação sexual das pessoas? Se as regras são discriminatórias, então o Instituto do Sangue cumpre aquilo que as regras dizem. Depois ficamos com a sensação que há aqui uma posição que é do Ministério e depois há uma posição que é do Instituto do Sangue, outra da DGS, e há aqui uma falta, ou uma desorientação estratégica, ou uma falta de coordenação, ou até de poder efetivo do Ministério da Saúde. Porque depois de ouvir o deputado do Partido Socialista, é essa a sensação com que eu fiquei, é que afinal ninguém manda nem deixa de mandar. Mas, Sra. Presidente, o esclarecimento mais importante que eu gostava de colocar é muito simples. Eu já tentei dar sangue por diversas vezes e, como viajava muito para a África, era uma das regras, discriminatórias ou não, que me impediam de dar sangue, era o facto de ter estado em África há menos de um ano. Outra das regras que aparece quando nós preenchemos aquele inquérito é se tivemos comportamentos sexuais de risco. A outra é se mudamos de parceiro sexual. E, portanto, a pergunta que eu gostava de colocar é se há uma discriminação com base na orientação sexual das pessoas ou se é exclusivamente uma discriminação com base no tipo de comportamento que essas pessoas têm. Porque, tendo uma opção homossexual ou heterossexual, as pessoas não têm que ter comportamentos de risco. Portanto, não é com base na orientação. A outra pergunta que eu gostava de fazer e de colocar é muito simples. Há ou não há base científica para dizer que as pessoas com comportamento homossexual trazem maiores riscos nas colheitas de sangue? Oh, Sra. Deputada, a Sra. Deputada é investigadora do ISCTE, que eu saiba não é especialista nesta área, nem pouco nem mais ou menos. Eu gostava de saber qual é a posição oficial. Gostava de saber, há evidência científica ou não? Porque aquilo que é importante não é o que é que nós achamos, não é o que o Parlamento pensa. Há ou não há evidência científica? E há ou não há evidência científica para distinguir comportamentos homossexuais, espero não estar aqui a cometer um erro de conceito, e a deputada Fabíola vai-me ajudar, se for preciso, entre homens e homens ou entre homens e mulheres, se há diferença ou não há. Porque parece-me por vezes que também, apesar das regras serem escritas, que há alguma cultura enraizada que tende a ser discriminatória de facto, quando na verdade nós podemos estar perante comportamentos de pessoas que têm opções homossexuais, mas que também não têm comportamentos de risco. E, portanto, a questão que nós devemos colocar é: há evidência científica ou não há? Há discriminação pela orientação sexual ou pelos comportamentos que cada pessoa tem? Termino já, Sra. Presidente. Fica-nos aqui a sensação que no período em que vivemos, se calhar era mais avisado, percebermos que se calhar se teríamos uma política de despiste mais casuística e mais caso a caso, nos permitir que mais gente possa doar sangue e satisfazer as necessidades que todos nós temos na nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a doutora Maria Antónia Escoval, em nome de todos os profissionais que dedicam a sua competências à colheita e à dádiva de sangue, que é tão importante e fundamental para o nosso país e para a saúde dos nossos doentes. De facto, importa desde logo ter aqui em consideração alguns aspectos. Antes de mais,
que há uma preocupação e que deve ser garantida e assegurada por parte do Estado na proteção da integridade da pessoa, quer da pessoa doente receptora do sangue, quer na defesa também daquele que doa o sangue. E é nesse sentido que, naturalmente, temos que aceitar, e deverá existir e deverá ser aprofundado, aquilo que é a avaliação dos fatores de risco perante uma situação como é a dádiva de sangue. Contudo, há que não conflituar com aquilo que é o respeito pela dignidade da pessoa, quer de um, quer de outro, principalmente da pessoa que doa o sangue. E, de facto, nesta situação concreta, estamos perante uma situação em que nos chegou relatos de haver discriminação perante a pessoa que, em condições de poder dar sangue, não viu concretizada essa sua intenção. Naturalmente que, ao olharmos para aquilo que é o questionário de rastreio, de avaliação, nomeadamente o questionário epidemiológico que é sugerido pela norma da Direção-Geral da Saúde, se há fator que é profundamente avaliado, é de facto o comportamento sexual. De todos os itens, tem 7 itens que se dirigem especificamente ao contacto sexual. Isto não é mau de todo, isto é, de facto, preocupar-se com fatores de risco, garantindo a segurança. Mas aquilo que não podemos permitir que aconteça é confundir aquilo que é o comportamento sexual com, ou melhor, a orientação sexual com o comportamento de risco. E é isto, e é aqui que reside a essência da correção que é necessária fazer. E temos que identificar onde é que é necessário fazer. Porque comportamentos sexuais seguros não podem ser avaliados em função, com base na orientação sexual. É preciso, no nosso entender, não confundir o comportamento sexual seguro com a orientação sexual. E desde logo fico com alguma preocupação relativamente a algumas terminologias que já ouvi aqui, que se ouvia na década de 80. Que era na década de 80 que nós ouvíamos falar de grupos de risco e agora ouvimos falar, talvez, de um eufemismo que é uma subpopulação. Não é diferente, muito diferente daquilo que é um grupo de risco. E, portanto, é preciso acompanhar aquilo que são as orientações por parte das entidades, neste caso, de saúde pública, acompanhar não só a evidência científica, como também aquilo que é o conhecimento científico. E, portanto, a triagem clínica é um momento decisivo. E é aqui que precisamos de clarificar. Foi na norma, como já até foi aqui dito, foi na norma que surgiu o problema, é no juízo clínico. Porque a norma não é suficientemente clara e permite que exista um juízo clínico que leve a uma avaliação destas, é necessidade de formação dos profissionais e, portanto, neste sentido, aquilo que queremos colocar é onde é que surgiu esta discriminação, reconhece o Instituto que, de facto, houve uma discriminação e depois é necessário mesmo efetuar um estudo. Vou terminar, Sra. Presidente. É mesmo necessário fazer um estudo, ou seja, não temos já nós conhecimento científico suficiente que nos permita ter com suficiente robustez e solidez a tomada de decisão e os nossos peritos precisam, não me parece que os nossos peritos precisam disso. Por isso, obrigada, já era do conhecimento ou não do Instituto estes acontecimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Obrigada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Sim, Sra. Presidente. Muito bem, tem a palavra, faz favor. Muito obrigada. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente do IPST, doutora Maria Antónia Escoval, e talvez fazer uso, aqui, pelo menos daquilo que nos chegou por via de notícias. Também a Sra. Presidente terá a ocasião de nos dizer se de facto se passou desta maneira ou não, mas aparentemente no caso que gerou agora, neste momento, esta polémica, o técnico que iria fazer a recolha do sangue terá dito a uma das pessoas em causa nesta circunstância que haveria uma norma interna, um procedimento interno, independentemente da norma da DGS, que impedia essa dádiva de sangue. E, portanto, a primeira pergunta é esta: existem, de facto, no IPST normas internas que contrariam as orientações gerais
quanto à dádiva de sangue por homens que praticam sexo com outros homens, independentemente, e só por essa razão, independentemente de uma avaliação clínica que a norma da DGS também exige. A norma da DGS, primeiro, no seu texto de apoio, no ponto R, diz que todas as decisões têm que ser baseadas em critérios científicos, diz que há um questionário de avaliação que tem que ser levado a cabo com igual responsabilidade, não só pelo cidadão que dá o sangue, mas também pelo técnico que avalia o caso e faz a recolha, pelo profissional de saúde. E, de facto, é aqui que entra esta pergunta. Este profissional de saúde, este técnico que neste momento faz esta recolha, também terá sido ele efetivamente responsável? É essa a pergunta. E, para além disso, também diz que a todos os ajudadores é realizado um historial clínico, e é com base nesse historial clínico que se então, caso a caso, e particularmente nestes casos, se toma a decisão se deve ou não deve ser feita essa dádiva de sangue. Portanto, as perguntas são, de facto, há esta norma interna aparentemente oficiosa, sim ou não? Depois, um dos médicos do IPST, cujo nome até vem divulgado nas notícias, o Dr. Luís Negrão, afirma que os homens que têm sexo com homens estão impedidos de dar sangue porque é um critério internacional, e portanto eu pergunto-lhe qual é esse critério internacional, em que países é que isto acontece assim e qual é a evidência científica que suporta este alegado critério internacional. Já bem sei que foi aberto um processo de averiguação interna, pergunto-lhe se incide sobre estas duas questões, a dita nota interna e o facto de haver médicos do IPST que fazem estas afirmações e, portanto, onde é que eles se baseiam. E, finalmente, tenho uma dúvida muito prática, que é o IPST afirmou que estava envolvido, juntamente com a DGS e com o INSA, num relatório que iria ser conhecido em breve, exatamente para esclarecer aquilo que na norma pudesse não ser ainda claro para a aplicação destas circunstâncias, e que, em princípio, no final de fevereiro conheceríamos os resultados deste estudo, e ontem mesmo o Sr. Secretário de Estado anunciou que vai haver um outro grupo de trabalho, novamente com as mesmas entidades, IPST, DGS e INSA, que teria uma semana para tornar a letra da norma mais clara. E a minha pergunta, peço imensa desculpa, é: tantos grupos de trabalho, clarificações agora para uma semana, o que é que ainda falta, na sua opinião, concretamente esclarecer na norma, que ainda, nos dias de hoje, torne estas situações existentes e que, pelo menos à vista desarmada, parecem claramente... Obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada. Obrigada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PAN. Sra. Deputada Biana Cunha. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la. Muito bem, obrigada. Tem a palavra. Cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar a Sra. Presidente do Instituto Português do Sangue. Sra. Presidente, de facto, com as notícias paralelas entre as baixas reservas de sangue em Portugal, quer em contexto de confinamento, quer no contexto da crise sanitária que vivemos, ao mesmo tempo, efetivamente, houve e tem havido vários apelos às dádivas de sangue, inclusivamente por parte do Instituto Português de Sangue e da Transplantação. Foi precisamente neste período que vieram a público, nomeadamente por via da Associação ILGA Portugal, mais uma vez vieram a público denúncias sobre práticas alegadamente discriminatórias que implicaram a exclusão de dadores pela orientação sexual e não por comportamentos de risco que pudessem estar em causa. A Sra. Presidente, na sua intervenção inicial, referiu que era necessário mudar a norma que define os critérios de inclusão e exclusão de dadores de sangue. O Governo anunciou, horas antes desta audição, que iria fazer a revisão na sequência do relatório do estudo do INSA, cujas conclusões deveriam ter sido apresentadas em junho do ano passado e cujo atraso tem contribuído para aumentar práticas discriminatórias. E, portanto, desde logo gostaríamos de perguntar à Sra. Presidente se tem conhecimento deste relatório. Depois, dizer o seguinte: a Sra. Presidente, na sua intervenção, referiu também aqui as responsabilidades da DGS nestes procedimentos, e eu gostaria de lembrar o seguinte, que pelo menos desde 2016, e o problema vem de antes, e da entrada em vigor da norma 009 de 2016, que entretanto depois foi revista em 2017,
que as associações pelos direitos LGBTI têm sistematicamente recebido denúncias de discriminação de dadores gays e bissexuais, sendo-lhes recusada a dádiva de sangue com base em critérios completamente obsoletos e que se escudam na categorização destes dadores estarem num suposto grupo de risco de homens que têm sexo com homens e como alertam estas associações num ofício que remeteram a esta mesma casa, numa clara violação da norma vigente e da evidência científica atual. Também não quero demais referir que a 21 de outubro de 2016 o Governo Socialista assegurou à Assembleia da República em resposta escrita que tinha sido removida qualquer discriminação com base na orientação sexual. E, portanto, se tinha desaparecido a generalização abusiva de atirar as pessoas LGBTI para um grupo de risco, colocando-se, e bem, o enfoque nos comportamentos de risco, a questão que fazemos é como é que foi possível ter-se voltado atrás. Depois gostaria também de referir o seguinte, como já foi aqui nesta audição abordado, há inclusivamente e-mails de especialistas do IPST a reforçar esta discriminação. Aliás, foi tornado público um e-mail de um médico do IPST, no qual afirma que homens que têm sexo com homens estão impedidos de dar sangue por ser um critério internacional. E gostaríamos de saber, enquanto Presidente do IPST, como é que justifica estes e-mails? Obrigada, Sra. Deputada. Só para concluir, uma última pergunta, Sra. Presidente. Que medidas têm sido tomadas pelo IPST no sentido de garantir a eliminação de práticas de discriminação? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora à Sra. Deputada não inscrita, Joacine Cata Moreira. Faz favor, tem a palavra. Sim, senhora. Portanto, eu iria iniciar por cumprir e por referir que acho absolutamente incrível que numa altura igual a esta, que é no ano 2021, estejamos aqui a debater a hipótese ou não de um indivíduo homossexual dar sangue, doar, não é? Algo que não lhe é exigido, portanto, o indivíduo ter a iniciativa de ajudar outrem e ser completamente barrado, digamos assim, por entidades que representam o nosso Estado. E referir que nenhuma entidade do Estado, nenhuma entidade, mesmo que não seja uma entidade do Estado, está autorizada a discriminar, seja essa discriminação feita com base em normas internas, procedimentos internos, porque simplesmente discriminar é inconstitucional. Portanto, não há norma interna que se sobreponha à Constituição. Referir ainda que estas ideias relacionadas com a avaliação de fatores de risco e a orientação sexual de um indivíduo são ideias que estão relacionadas com a normalização das relações afetivas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Inadmissível. Então, com base nisto, e se esses relatos efetivamente forem-nos aqui hoje confirmados, trata-se de uma violação dos direitos fundamentais e urge então entender o que é que será feito a partir de hoje, que medidas vão ser tomadas imediatamente para que amanhã nenhum indivíduo seja impedido de ajudar outrem com base na sua orientação sexual. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Doutora Maria Antónia, tem muitas questões. Passo-lhe a palavra para prestar os esclarecimentos que entender por bem esclarecer. Faz favor, tem a palavra. Senhora doutora Maria Antónia Escoval, não estamos a ouvi-la. Neste momento já me conseguem ouvir? Já. Faz favor. Eu estava a agradecer, Senhora Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, muito obrigada pelas vossas questões. Eu vou tentar responder sequencialmente, até porque penso que se calhar é mais útil. No entanto, se o meu pensamento não for lógico, pedia-vos que na ronda seguinte me colocassem então essas questões. Senhora Deputada Fabíola Cardoso, muito obrigada pelas questões que me colocou. Relativamente ao compromisso do IPST para a resolução desta situação, esse compromisso é total. Nós precisamos e desejamos que a norma da DGS esteja clarificada e que não haja dúvidas para nenhum cidadão que se apresenta para realizar a sua dádiva de sangue em relação a quais são os critérios de elegibilidade, sejam eles por comportamento sexual, sejam eles quais forem. Em relação ao que foi feito, o IPST tem-se batido arduamente pela clarificação desta situação. Quando saiu esta norma, nós verificámos a dificuldade na clarificação desta situação. Uma vez que o corpo da norma apresenta um critério e a fundamentação da norma apresenta outro critério, o que leva a que profissionais de saúde interpretem de uma maneira ou de outra. Considerando, no entanto, o ponto 18 desta norma, que diz que o texto de apoio orienta e fundamenta a implementação da norma, o período de suspensão que foi utilizado foi dos 12 meses após o último contacto sexual. E este é, efetivamente, o problema que leva a que a maior parte dos homens que têm sexo com homens tenha que esperar um período de tempo até voltar a dar sangue. Esta situação precisa de uma clarificação urgente e o IPST tem-se batido por esta situação. Nesta fundamentação é criado este grupo, como eu já referi, este grupo de trabalho com uma comissão de acompanhamento que levou a cabo um estudo. O IPST apoiou com todos os seus profissionais e desde que eu sou presidente do IPST reforcei a presença de profissionais neste grupo de trabalho que sempre consideramos de extrema importância para a instituição. Tudo temos feito nesse sentido. Em relação ao reforço da informação e formação, estou 100% de acordo, Senhora Deputada. Eu penso que é extraordinariamente importante para os profissionais da instituição, para a população em geral e para os dadores de sangue. E assim esta situação se resolva, com certeza contactaremos todas as associações envolvidas, a ILGA, o GAT, no sentido de nos apoiarem e de nós apoiarmos estas instituições e chegarmos mais perto destes candidatos a dadores. Em relação ao Sr. Deputado Miguel Mata, que me colocou a questão se eu conhecia o Sr. Dr. José António Durã, conheço muito bem, é um profissional desta instituição e que utiliza o critério de suspensão dos 12 meses, que é a situação que necessita de clarificação, como já foi referido. O que é que eu vou fazer? É outra questão que me coloca e porque tem de continuar esta saga. Esta situação e esta saga tem efetivamente que terminar. O que eu pretendo fazer é, de acordo com o relatório que foi ontem terminado por esta Comissão de Acompanhamento e pelo INSA, que nos permite avaliar o risco e depois, de acordo com a avaliação do risco e com o estado da arte, nomeadamente nos outros países europeus, a alterar esta norma e para isso já foi constituído um grupo que numa semana
procederá a esta alteração. Em relação à avaliação do risco, ela está patente neste relatório, que provavelmente será publicado em breve, que não é, esse relatório não é do IPST, e em relação ao estado da arte, efetivamente passou muito tempo. Entre 2016 e 2021 passaram 5 anos e o mundo mudou nestes 5 anos. Os critérios de seleção de dadores, nomeadamente em relação a esta situação, por comportamentos sexuais e da HSH, também foram mudando na Europa. Se calhar em 2016, a grande maioria dos países europeus utilizavam um critério de suspensão de 12 meses desde o último contacto sexual e atualmente assiste-se a uma mudança progressiva de muitos países para 6 meses, de outros para 4 meses, de outros para 3 meses e de outros para uma avaliação casuística, caso a caso, uma avaliação individual. Em relação às perguntas do Sr. Deputado Duarte Marques, efetivamente o sangue faz muita falta. Ao longo, e aproveito para responder a outros senhores deputados que colocaram a mesma questão, ao longo do ano de 2020, o IPST conseguiu manter as reservas de sangue e componentes sanguíneos em níveis muito confortáveis e deve-o à persistência do altruísmo dos nossos cidadãos e da nossa população. Durante o ano de 2020 tivemos uma quebra da dádiva de sangue de 5,6%, havendo muitos países da Europa que chegaram aos 20% e os Estados Unidos tendo quebras bastante significativas. Fizemos ao longo do ano de 2020 2 apelos e já em 2021 um outro apelo. E a nossa população disse presente. Foi uma situação nunca vista na história da nossa instituição e as reservas de sangue em Portugal atingiram, durante os meses de janeiro e fevereiro, níveis de que não temos memória. Tivemos um aumento no mês de janeiro em relação ao ano anterior de cerca de 36% das dádivas de sangue. Em relação às denúncias que foram feitas, e aproveito para responder a outros senhores deputados, foram abertos processos de inquérito a 3 profissionais. Isto porque não queremos que reste nenhuma dúvida em relação a estas situações. Neste momento os processos estão em curso, sei que os profissionais visados já foram ouvidos e aguardamos o relatório final. Em relação às regras, existe um manual de triagem clínica de dadores de sangue. E esse manual de triagem clínica de dadores de sangue inclui todos os critérios para aprovação ou suspensão de dadores, seja por situações de doença, seja por situações de viagem, por todas as situações que possam ter impacto na sua própria saúde ou na saúde dos receptores. O Sr. Deputado Duarte Marques perguntou também se este critério se aplicava só a homens que têm sexo com homens ou a mulheres que têm sexo com mulheres. Efetivamente, não se aplica a mulheres que têm sexo com mulheres porque se considera que não existe um risco acrescido. Relativamente às questões do Sr. Deputado João Dias, é com muito gosto que agradeço a sua menção a todos os profissionais do IPST que todos os dias trabalham para que haja sangue e componentes sanguíneos nos hospitais. Somos 509 profissionais distribuídos pelo Porto, Coimbra e Lisboa, que, mesmo em tempo de pandemia, nunca recuaram, que todos os dias, cerca de cada centro de sangue e transplantação, saem cerca de 7 equipas que vão colher sangue nas mais difíceis condições de frio, de calor, de vento, de todas as condições e a que estão expostos os nossos dadores, mas também os nossos profissionais.
Os nossos profissionais não são pessoas discriminatórias, são pessoas inclusivas. São funcionários públicos que tudo dão a esta instituição. Que durante este apelo, tal como os dadores, tentando confortar os dadores, estiveram presentes, por vezes, mais de 5 ou 6 horas para além do seu horário, para salvaguardar que não houvesse ninguém que quisesse doar um pouco de si e não o pudesse fazer. Em relação a esta questão da discriminação, falamos de um universo de profissionais que fazem a triagem clínica de dadores, porque são profissionais qualificados, não são só os médicos, são médicos e enfermeiros qualificados para esse efeito, um universo muito alargado. Eu fui verificar quantas reclamações tínhamos nos últimos anos e, efetivamente, em 2019, por este motivo, por comportamentos sexuais, tivemos 2 reclamações, em 2020 tivemos 6 e em 2021 tivemos já 6 reclamações. Eu estou a falar de reclamações no livro amarelo e em 2021 reclamações enviadas por e-mail. Relativamente ao estudo, penso que o Sr. Deputado João Dias falou ainda do estudo. O estudo visa avaliar se existe um risco acrescido ou não. E é sobre esse estudo que este pequeno grupo de trabalho agora formado se irá debruçar, bem como que a nova norma não tenha sequer a possibilidade de ter 2 leituras. Em relação às questões da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, em relação ao caso, não existem procedimentos internos. Relativamente aos comportamentos sexuais, aos critérios de triagem clínica por comportamentos sexuais, não existem procedimentos internos. O procedimento é o mesmo, é a norma 9 de 2016, atualizada em fevereiro de 2017. O que poderá existir, e que, como pode imaginar, tive a preocupação de avaliar ainda melhor nesta difícil fase que o IPST atravessou, poderá haver profissionais que aplicam diferentes períodos de suspensão e, por isso, a necessidade desta clarificação em relação à norma. Em relação ao profissional que respondeu o e-mail, dos 3 processos de inquérito que foram levantados, este é um deles. Gostaria de dizer que os 3 profissionais, que são este profissional que respondeu a este e-mail e os que estiveram envolvidos no candidato a dador que levou esta situação à comunicação social, são os que estão neste momento, está em curso o processo de inquérito. De qualquer maneira, este profissional respondia a uma rúbrica que nós tínhamos, que era o médico responde, e foi suspeito de funções relacionadas com essa situação. Relativamente aos critérios internacionais que a Sra. Deputada referiu, eu volto a dizer que Portugal parou em 2016, é com muita pena para mim que isso aconteceu, e como Presidente do IPST desde julho de 2019, tudo tenho feito para que esta situação se altere, mas os outros países da Europa foram evoluindo. Existem diferentes critérios a nível internacional. De uma avaliação que fizemos dos 27 Estados-membros dos Estados Unidos, da Austrália e do Canadá, existem diferentes períodos de suspensão. Destes países, que eu penso que são 32 talvez, 6 têm uma suspensão definitiva para a dádiva de sangue de homens que têm sexo com homens. 9 mantêm uma suspensão por 12 meses. 3 têm uma suspensão por 6 meses. 3 por 4 meses. 4 por 3 meses. E 5 têm neste momento uma avaliação individual. O Reino Unido, que é normalmente um país que tem uma avaliação do risco extraordinariamente bem feita, tem uma suspensão neste momento por 3 meses, mas vai rever estes períodos de suspensão, provavelmente para uma avaliação individual, como está disponível no seu site, no verão de 2021, tal como consta do site.
A Áustria mudou também o procedimento este ano e a grande maioria das alterações, para períodos mais curtos, de 3 meses desde o último contacto sexual ou da avaliação individual, ocorreram em 2019, 2020 e 2021. Em relação ao relatório, penso que é a última questão que colocou. O relatório foi divulgado ontem. Este relatório, na sequência da divulgação do relatório, avaliado que foi o risco, este grupo de trabalho que foi constituído irá trabalhar sobre este relatório, debruçar-se sobre o estado da arte e produzir uma norma em que não haja qualquer tipo de dúvidas, em que não se diga que o IPST é uma instituição que discrimina. Em relação às perguntas da senhora deputada Bebiana Cunha, levantou a questão das reservas de sangue. Efetivamente foram feitos 3 apelos, 2 em 2020 e 1 em 2021, e efetivamente o altruísmo e a cidadania da nossa população são invulgares. Eu sou presidente do Instituto do Sangue e da Transplantação e quer numa área, quer noutra, a nossa população responde às necessidades dos mais vulneráveis com uma facilidade impressionante e que deve ser um orgulho para nós. Sei que colocou algumas questões em relação à ILGA Portugal. Eu ainda não tive a oportunidade de falar com a ILGA Portugal porque esperava primeiro esclarecer esta situação da falta de clareza desta norma, depois que o grupo de trabalho do INSA, que trabalhava desde 2019, produzisse o seu relatório e, entretanto, propus imediatamente à DGS a alteração da norma, mas depois, como já disse anteriormente, penso que devemos ter como parceiros as associações que estão perto de todos os potenciais dadores. Muito obrigada. Doutora, não sei, pensei que tinha terminado, desculpe. Pode continuar. A última questão, que eu penso que também já referi, que medidas foram tomadas, pois as medidas são estas que acabei de referir, uma clarificação da norma, o relatório do grupo de trabalho para a avaliação do risco, uma atualização desta norma, formação dos profissionais, divulgação desta informação à população e, dentro do possível, a aproximação que nos for possível a toda a comunidade. Gostaria só de dizer que o risco residual em Portugal nos últimos anos diminuiu, e permitam que faça aqui jus ao meu trabalho de 20 anos, diminuiu consideravelmente. E conseguimos ter estes dados através dos relatórios da Hemovigilância. Desde 2014, que o risco residual em Portugal para HIV tem vindo a diminuir, tanto nos dadores de sangue, como tanto quanto sei, também na população em geral. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Ainda está previsto uma segunda ronda. Como sabem, os senhores deputados dispõem de 1 minuto e meio e eu tenho 2 senhoras deputadas inscritas. Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra, faz favor. Só a ligar o meu vídeo. Estamos a ouvi-la, faz favor, tem a palavra. Boa tarde, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente do Instituto do Sangue e começava por dizer o seguinte: eu penso que o critério que nós estamos a tentar corrigir é um critério que estamos a tentar corrigir há muitas décadas, que tem a ver com os termos construído coletivamente, historicamente, a ideia de um grupo de risco, e tem a ver com o HIV. E infelizmente criou-se a ideia na altura de haver um grupo de pessoas que poderia contrair e transmitir esse vírus mais do que as outras. E infelizmente deixámos morrer e deixámos milhões de pessoas homossexuais morrerem à sua sorte. E é por isso que ainda estamos com essa lógica dos grupos de risco.
E penso que era importante falarmos aqui da ideia deste critério dos homens que têm sexo com homens ser um critério em si mesmo, não só altamente discriminatório, como altamente ineficaz. E era isso que eu queria perguntar à Sra. Presidente. Porque qualquer pessoa que sabe como é que se constrói a identidade das pessoas homossexuais e, neste caso, dos homens gays, sabe perfeitamente que só alguém altamente segura da sua sexualidade é que responde com verdade a esta pergunta. Portanto, a pergunta sobre homens que têm sexo com homens é uma pergunta que leva a que quem efetivamente esteja em condições de segurança para dar sangue não dê e quem esteja em situação de insegurança dê o sangue. Portanto, é uma pergunta não só discriminatória, como uma pergunta ineficaz, ou um critério, se quiser, e um critério que faz mal à saúde, efetivamente, mas de um outro ponto de vista. E gostava de saber se não acha que o problema não é a questão do período de 12 meses. O problema é esse período de 12 meses só se aplicar a homens que têm sexo com homens. E, portanto, a questão é mesmo a de termos de afastar de vez esse critério dos homens que têm sexo com homens e, portanto, não focarmos o problema na questão dos 12 meses. Obrigada, Sra. Deputada. Pronto, muito obrigada. Obrigada. Passava desde já a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Fabíola Cardoso. Faz favor, peço-lhe também algum poder de síntese, visto que dispomos de 1 minuto e meio. Muito obrigada, Sr. Presidente. É de facto muito difícil sintetizar num minuto e meio aquilo que haveria a dizer às palavras da doutora Maria Antónia Escobar. Não há só este número de situações, há imensas situações, eu posso fazer chegar e entregarei à mesa informação, aliás, chegou às próprias comissões parlamentares informação sobre muitas situações. O problema não é propriamente o que está na norma, essa dúvida existe dentro do IPST, não existe nos cidadãos. Os cidadãos sentem que podem dar sangue, depois o problema é a distância que vai entre o que está na norma e a prática. E penso que temos de nos deixar de grupos, subgrupos, estudos, poeira para os olhos. Penso eu, bastante claro internacionalmente que apenas o comportamento determina o risco e não a orientação sexual das pessoas. Isto tem que ser claro para a sociedade, mas principalmente neste momento exige que seja claro dentro do próprio IPST. Entidade que tem e espero que consiga cumprir, esperamos todos, que consiga cumprir, garantir a segurança na dádiva para quem dá, para quem recebe, mas garantir também que não há qualquer discriminação com base na orientação sexual. É só isto que a Constituição exige, que a sociedade exige e que nós todos esperamos do IPST. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais senhores deputados inscritos. Passava desde já então a palavra à doutora Maria Antónia Escobar para terminar os esclarecimentos e depois vamos agradecer-lhe a sua disponibilidade uma vez mais. Faz favor, Sra. Doutora. Muito obrigada, senhoras deputadas. Efetivamente, a questão do grupo de risco é uma questão completamente ultrapassada e é uma questão datada. A questão do responder com verdade é uma questão extraordinariamente importante. Em relação ao período de 12 meses, eu prefiro não me pronunciar sobre este assunto, mas gostaria de dizer que, como já disse, que baseados nas avaliações do risco e no estado da arte, os vários países da Europa têm evoluído e portanto, não me querendo adiantar aos resultados do estudo, uma adesão a um período de 12 meses é certamente uma adesão difícil. Em relação ao responder com verdade, o estudo do INSA, a que eu só tive acesso ontem, porque eu não representava a instituição, eram outros profissionais que representavam a instituição neste estudo, embora eu tivesse conhecimento das atas, diz qualquer coisa que eu acho que é muito importante, que quanto maior a adesão ao critério de suspensão em vigor, menor será o acréscimo do risco residual infeccioso.
E, portanto, esta questão do responder com verdade e da aproximação entre os candidatos a dadores e os profissionais de saúde é extremamente importante para a saúde, para a segurança de dadores e de receptores e para a qualidade e segurança do produto em Portugal. Em relação à Sra. Deputada Fabíola Cardoso, gostaria de lhe dizer que, como comecei por dizer, o IPST é uma instituição inclusiva e tudo faz para ser uma instituição inclusiva. O nosso primeiro objetivo é, sem dúvida, a segurança de quem dá e a segurança de quem recebe. E é também assegurar o bem-estar dos nossos dadores. O IPST colhe 60% do total do sangue que se colhe em Portugal, sendo a restante colheita da responsabilidade de 30 serviços em hospitais portugueses. Por isso, tudo faremos para que esta qualidade e segurança do sangue sejam garantidas. Muito obrigada. Doutora, não sei se terminou. Em relação à situação, penso ter sido clara. Esta norma precisa de uma clarificação. É necessário que os novos grupos de trabalho rapidamente, com o prazo menor possível, permitam que se ponham em vigor novos critérios no âmbito dos comportamentos sexuais. Procuraremos fazer formação a todos os profissionais envolvidos na triagem clínica de dadores, seja por metodologias de formação à distância, anal ou outra similar, e procuraremos também reforçar a literacia em saúde da nossa população e dos nossos candidatos a dadores. Muito obrigada, doutora Maria Antónia. Desejo-lhe bom trabalho, com saúde. Tem uma tarefa árdua pela frente e em pouco tempo. Portanto, desejamos o melhor e o maior êxito para esse grupo de trabalho e para o que possa sair, que será também o êxito de todos os cidadãos portugueses. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Eu pergunto se estamos em condições de dar início à segunda audição que está na nossa ordem de trabalhos, que é a audição conjunta também com as duas comissões, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a Comissão de Saúde, que será com a Direção-Geral de Saúde, também a requerimento do Bloco de Esquerda e também a propósito de denúncias de práticas discriminatórias na doação de sangue por homens que fazem sexo com homens e foram denúncias vindas a público. Nós temos, penso eu, a doutora Graça Freitas. Não sei se... Senhora Deputada, sendo assim, posso sair? Pode, com certeza. E eu peço desculpa, já me tinha despedido. Boa tarde a todos e muito obrigada. Boa tarde e muito obrigada.